Glória a Deus. Ele é fiel. Nosso Deus é um Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Eu gostaria de ler duas passagens da Bíblia Sagrada que está aqui no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 3, está assim: abençoar-te-ei, quando Deus chama Abraão, né? Abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E em Gênesis capítulo 17, versículo de número 15. Vamos ler aqui, para que possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa hora. Diz assim a palavra do Eterno: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, e será o teu nome, porque por pai de multidões e nações te tenho posto. Muito interessante que esse personagem, a Bíblia fala sobre três patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Eu gostaria de falar sobre o patriarca Abraão, que saiu da cidade de Ur dos Caldeus, né, que fica ao sul da Mesopotâmia, não é isso? A palavra é que hoje é o Iraque, né, a região ali bem do Iraque, é onde Deus chamou Abraão numa terra idólatra, onde cultuava uma deusa chamada Nana, que é o mesmo da deusa Lua. E ali Deus chama Abraão dessa região. Eu não vou entrar muito nesses pormenores, porque eu gostaria de falar um pouco sobre o nome de Abraão. Aqui está, nós lemos Gênesis capítulo 12, versículo 3 e Gênesis 17, 5. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ali cita o nome Abrão. E em Gênesis 17, 5 cita Abraão. Eu escrevi aqui em hebraico, é Avram e Avraham. Presta atenção, Avram e Avraham. Esse nome Avram significa pai exaltado. Minha canetinha tá, né, falhando um pouquinho. Pai exaltado. E aqui o nome Avraham significa pai de multidões. É muito interessante, pai de multidões, que as três religiões monoteístas que mais crescem no mundo inteiro surgiu justamente de Abraham. Quais são as três religiões que mais crescem? As monoteístas, religiões que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas religiões surgiram de Abraham. As três religiões monoteístas que mais crescem no mundo inteiro. E é uma coisa muito interessante, porque se você for reparar aqui, tem uma coisa muito interessante, que o nome Abraham tem a letra Aleph, o Bet, o Het e o Mesofite. E aqui tem uma outra letra interessante, que é a letra Resh, a letra Het, desculpa. Essa letra aqui. Que essa letra ela é composta do tentagrama sagrado. Isso aqui, ó, tentagrama sagrado. Ih, minha canetinha tá falhando, perdão. Tentagrama sagrado, que é a letra Rei, Het. Deus, quem muda o nome dele não é ele mesmo. Quem muda o nome de Abraão não é ninguém. É o próprio Deus que se encarrega de mudar o nome dele. Interessante. Aqui não foi homem, não foi o pai, não foi a mãe. Foi o próprio Deus. E a Bíblia fala que Deus te chama pelo teu nome. Então, antes que você foi formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Antes que você fosse feito um feto, um pequeno indefeso,
Deus já te conhecia. E Deus, os estudiosos sábios rabinos diz que Deus tira uma partícula do nome dele e coloca no nome de Abraão. Que aqui, Abraão significa pai exaltado e Abraão é pai de multidões. E tem uma coisa muito interessante sobre a gemátria do nome Abraão. A gemátria vai dar mais ou menos, se você for fazer a gemátria, porque cada letra hebraica tem ela vale um número, ela tem um número. Na gemátria ela dá 248. É que a matemática explica, fala que é a matemática progressiva, ou a geometria progressiva. Como é que é isso? É 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. Ou pode ser 2 mais 2 igual a 4. E 4 mais 4 igual a 8. Se você for estudar, é o mesmo processo do embrião, quando uma mulher engravida, e o embrião ele começa com 1. Do 1 ele vai para o 2, do 2 ele vai para o 4, e do 4 ele vai para o 8, ou seja, vai se multiplicando. Porque as raças humanas descendem. A Bíblia diz que todos os povos seriam abençoados através de Abraão. E Abraão é pai de multidões. Então nós somos abençoados pela bênção que Deus ministrou sobre a vida de Abraão. É claro que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar. Mas eu gostaria de deixar isso aqui bem enfático para vocês entenderem. Porque Abraão, ele teve o nome mudado por Deus e as famílias são benditas, abençoadas por causa da promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que Deus liberou, que Deus outorgou a Abraão. E em Jesus, nossos pecados foram perdoados, foram lavados, foram redimidos, foram lançados no mar do esquecimento. Que coisa maravilhosa. Então, Abraão é pai exaltado e Abraão, pai de multidões. Aí Deus chama Abraão e fala assim, olha, conta as estrelas que existem no céu. Cometas, astros, estrelas, galáxias. E quantas areias? Não dá para contar. Então assim seria a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. Amém? Que maravilha. Deus te abençoe. E querendo Deus, voltaremos numa outra aula, num outro estudo bíblico, para nos fortalecermos cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz de Yeshua HaMashiach.